Muito bom dia, sejam bem-vindos à edição Um Café com Navagos FM. O meu convidado de hoje é Edi Martins, autor de uma obra sobre a qual vamos falar. Amar ou Morrer, Revolução em Palavras de Almofada. Só isto creio que já dava um café com Edi. Viva, muito bom dia, o porquê do título, e vamos subdividir isto em dois. Em primeiro lugar, amar ou morrer. Porquê? Em primeiro lugar, amar ou morrer, porque acho que é o único caminho que existe. Depois já aparece uma bifurcação em que ou nós escolhemos amar ou nós escolhemos morrer. O Edi fala numa simbologia de como estar entre a espada e a parede. Exatamente. É um livro que coloca muito o leitor entre a espada e a parede e fala a refletir sobre como tem levado a vida e como deve levar a vida. Porque aquilo que eu reflito durante o livro anda muito à volta de há muita gente viva que já morreu e há muita gente morta que se mantém viva. E então este primeiro aspecto é muito importante. Portanto, o título é profundamente metafórico, não é? Sim, claramente. Mas não é demasiadamente radical? Ou se ama ou se morre, na sua opinião, é mesmo assim? Claro que nós temos que jogar um pouco com marketing quando fazemos uma obra. É claro que inicialmente o nome era apenas Palavras de Almofada. Porque o livro surgiu, de facto, com a almofada, quando a gente se vai deitar e começa a pensar sobre como é que foi o nosso dia, como é que foi o dia-a-dia, o que é que aconteceu. Só que depois eu pensei, Palavras de Almofada não têm um impacto perante o leitor. É demasiadamente ligeiro, não é? Exatamente, era demasiado ligeiro. Então eu coloquei um título maior e coloquei a Reevolução, porque é evoluir fazendo revolução. A evoluir, não é? Exatamente. É tornar a evoluir quando nós chegamos a casa à noite e conseguimos pensar sobre aquilo que fizemos, sobre a forma como vivemos, sobre aquilo que temos feito com a nossa vida. Mas eu ainda olho para o título antes de ir ao subtítulo, Amar ou Morrer. Isto faz algum sentido para quem considera que o amor é vida, não é? Sim, claro. Isso não faria sentido para alguém que é muito prático. Alguém que vive uma vida muito prática. É claro que temos que falar aqui, e eu puxo a razão da emoção. Claro. Aqui e também alguma coisa da espiritualidade, não é? Claro, também não podemos esquecer que o Edi já foi animador da Pastoral Juvenil durante vários anos, tem uma ligação com a Pastoral Juvenil, também tem uma espiritualidade própria e interior, e claro que isso influencia quando nós estamos a escrever uma obra. Essa religiosidade está muito marcada no livro. Percebe-se isso ao longo do livro? Eu acho que este livro consegue chegar a uma vasta escala de leitores. Porque inicialmente eu pensei que de uma forma muito redutora, em que eu colocaria e falaria da minha experiência pessoal e falaria daquilo que eu tenho vivido sobre o meu ponto de vista. Mas achei que isso era demasiado redutor. Então eu coloco o livro de uma forma muito abrangente, ou seja, quem pensar de uma determinada... Eu posso ser budista, o Gustavo pode ser muçulmano e podemos ter aqui outra pessoa que é católico e que vão interpretar à sua maneira, de acordo com os seus princípios, este livro. Portanto, é um livro de amplitude e é um livro ecuménico, simultaneamente. Claramente. Grande parte do livro foi escrito na comunidade TZ. Revolução ou reevolução em Palavras de Almofada. Este subtítulo parece-me interessantíssimo, até porque cria aqui uma analogia da palavra almofada como qualquer coisa que nos conforta, não é? Sim, a almofada é aquilo que nos sustém a cabeça no final de um dia de trabalho, no final de um dia agitado, em que vivemos num mundo contemporâneo onde passamos a vida a correr para trás e para a frente e muitas vezes não temos tempo para refletir sobre a forma como levamos a vida. E à noite, quando chegamos e nos agarramos à almofada como quem abraça e há um espaço para mim próprio e para falar comigo próprio, é quase que eu tenho a hipótese de reevoluir para um dia novo. É quase como, isto acaba por ser radical, mas é como se eu todas as noites aproveitasse para morrer, para nascer de novo num novo dia e começar uma nova etapa, pegando de novo, com novas energias, um novo dia. Faz algum sentido, e neste aspecto a almofada pode funcionar também como confessionário, não é? Claro, claramente. Mas como elemento que sustenta a reflexão. Exatamente, sim. Claramente. Edi, e depois as palavras aqui também têm um significado, porque quando falamos em reevolução, em palavras, eu tive a oportunidade de perceber no princípio do livro que faz uma ligação da importância das palavras, mas da maior importância ainda dos atos, não é? Claro.
Eu acho que vivemos numa sociedade em que é muito bonito falar, em que há pessoas que são extremamente boas comunicadoras, que se expressam em palavras aquilo que nós precisamos de ouvir, mas depois na concretização dos atos, naquilo que é de facto preciso fazer, não se faz muito. Tanto que eu também convém relembrar aos ouvintes que não me conhecem, eu sou enfermeiro e sou mestre em ação social, logo eu deparo-me com pessoas diariamente e vivo uma ação coach, social, não é? E as palavras aí também contam. São muito importantes, e as pessoas vivem numa sociedade em que se fala muito, mas se faz pouco. E essa é... Eu há pouco falava com uma colega sobre o livro, e se as pessoas perceberem ou receberem o sentimento pelo qual eu escrevi o livro, de certeza que eu mudarei o mundo com este livro. Qual é esse sentimento? Já agora? É um sentimento de quem necessita falar e de abanar e acordar o mundo, porque vivemos quase que a vida num ciclo, que é, eu nasci, é claro, eu nasci e morri, mas pelo meio eu tenho que estudar, eu tenho que me licenciar, depois de me licenciar eu tenho que me casar, depois eu tenho que ter filhos, depois eu tenho que construir casa, depois eu tenho que ter um carro. É quase que há uma são linha... As convenções. Exatamente. Há quase que uma linha, e nós que vivemos muito na aldeia, vivemos muito o povo, por assim dizer. E a necessidade de se ser de uma determinada maneira, de percorrer a escada exatamente da forma como as pessoas entendem que a escada deve ser. E eu acho que às vezes nós precisamos descer alguns degraus abaixo e voltar a pensar aquilo que é importante para a nossa vida. Porque o mais importante de tudo é nós sermos felizes. Eu não vou estar a representar um papel. Eu falo muito no livro sobre a encenação de papéis, o facto de muita gente ser fantoche das emoções e de uma sociedade... Quer dizer, na sua opinião? Diga, desculpa. O que é que isso quer dizer, na sua opinião? Eu acho que as pessoas são muito manipuladas pela sociedade que temos. Esta história, para quem não vai ter a oportunidade de conhecer dia 21, esta história é a história de dois amigos. É um drama, é um romance que permite falar sobre o amor de amigo. E depois esse amor de amigo é levado ao extremo. E permite que nós consigamos, entre a espada e a parede, refletir qual seria a minha posição naquela situação. E eu consigo parar e pensar, então, neste momento, o que é que me pode levar? E eu falo, por exemplo, no livro de crise, é um assunto muito, muito atual, falo de desemprego. Qual é a minha posição como cidadão, qual é a minha posição sobre crise, sobre desemprego? Eu dou quase que ao jeito de uma história, de uma história que não é uma biografia, mas é uma história fictícia baseada em factos reais. Isso, mas apesar de não ser uma biografia e de ser uma história baseada em factos reais, quanto de autobiográfico é que este livro pode ter? Eu creio que todos os livros têm muito de autobiográfico. Eu também acho. Porque, repara, quando alguém escreve, está a dar de si. Nós deixamos um pouco de nós no papel. E sempre que eu escrevi, eu fui deixando um pouco de mim, desde situações em que eu fui assaltado, desde situações em que eu me deparei sobre uma situação de desemprego, desde um momento em que eu me vi colocado face a situações limite. E esta história percorre por essas lacunas todas sociais. Permite-me pensar, então, faça isto, o que é que eu faria? O que é que me pode levar a fazer? Porque eu acho que nós vivemos, e eu friso isso muitas vezes, vivemos uma cultura muito negativista. Eu chamo a cultura do preto e branco. Nós acendemos a televisão e o som fica congelado com notícias de última hora que são caóticas e dramáticas, e as pessoas esquecem-se do fundamental, esquecem-se e eu fui ouvindo vários jovens. O muito importante disto é que tem aqui muito de testemunhos que eu fui ouvindo de jovens que sentiam falta de que os pais desligassem a televisão e os ouvissem como pessoas e compreendessem os sonhos que não são os mesmos de há 20 anos atrás. O sonho de, por exemplo, pegar num comboio e visitar a Europa não é o mesmo de há 20 anos atrás dos pais deles, que queriam um futuro melhor, que viviam se calhar em condições mais difíceis. E a forma como... Isso também no fundo é um apelo à família, não é? Claro, é um apelo à família e à sociedade e à comunhão de bens entre as pessoas. As pessoas esquecem-se muito e eu quase que arriscaria a dizer isto, que é, quando as pessoas... Agora fala-se muito de Mandela, e eu acredito que se falou o suficiente de Mandela e que Mandela teve de facto um impacto
grande na sociedade. Mas está-se a falar já demasiado de Mandela, tanto dia, o pobre do homem nem consegue descansar. Porque, na minha perspectiva, descansar é deixarmos que a missão da pessoa se faça com as outras pessoas. Reparem, eu acho que estão a fazer do homem um boneco, quase que para ser venerado. E nós temos que dar espaço às próprias pessoas a fazerem a sua própria história. Porque senão estamos aqui a condicionar atitudes de pessoas que não se mostram aquilo que são na realidade. E eu acho que isso falta bastante. Falta nós darmos o protagonismo devido a cada pessoa. Porque eu costumo dar este exemplo muito simples quando falo de coaching ou quando dou formação. As pessoas pensam que só a impressora é que imprime. Mas eu não consigo imprimir se eu não tiver um cabo USB que liga ao computador, se eu não tiver um computador com software, se eu não tiver corrente elétrica, se eu não tiver tinteiros, se eu não tiver papel. Repare, todos têm um papel diferente, mas todos são fundamentais no processo de impressão. É uma analogia que permite ver como até o varredor de estrada é importante. Se calhar mais importante do que o Primeiro-Ministro ou que mesmo o Presidente da República, que dão a cara pelo nosso país. Porque eles são aqueles que limpam as estradas do nosso país e que permitem que ele seja bem visto. Eddie, percebo perfeitamente a analogia e nesse sentido se calhar transportaríamos a conversa para aquilo que disse há pouco de cada um de nós pode mudar o mundo com as suas próprias ações. De que forma é que gostava que este seu livro tivesse impacto nas pessoas no sentido de prover essa possibilidade também de o Eddie, através da escrita do livro, poder mudar o mundo? Eu acho que todos nós temos uma missão, um papel fundamental. Eu acho que muitos de nós não descobrimos ao longo da nossa vida. O Eddie classifica a vida como uma peça de teatro, não é? Sim. Eu acho que as na pessoas... qual nós somos intervenientes. Exatamente. É uma peça de teatro que não permite ensaios. Nós temos que... É vivida em tempo real. Exatamente, vivida em tempo real. E nós temos que saber aproveitar para que, quando as cortinas se fecharem, nós sermos... bravamente aplaudidos e consigamos ter pessoas de pé a celebrar. E eu há pouco lembrava-me disto e perdi o raciocínio, mas lembrava-me disto. Muitas pessoas só dão valor às pessoas quando elas partem. Naturalmente. E este livro é uma chamada de atenção a isso. Que é, como é que eu posso mudar o mundo enquanto é possível? Porque o possível é tornar impossível a maneira como muitas pessoas vivem. Volta à pergunta, como é que acha que pode mudar o mundo através do lançamento deste livro? Mexendo na ferida das pessoas. Eu acho que a insensibilidade como a sociedade corrente vive é a grande ferida, é o grande, eu diria, a grande epidemia social que estamos a viver. É quase que uma desculpite há um capítulo do livro que chama-se uma desculpite aguda, uma desculpite crónica, que as pessoas vivem na desculpa do viver, eu não posso agora porque não tenho tempo, eu não posso agora porque não tenho disponibilidade, eu não posso, e depois quando se apercebem já passou. E eu falo um pouco também num capítulo que se chama O Velho do Restelo, que é que bom seria eu chegar aos 82 anos e dizer, bolas, quem me dera ter 83. Quem me dera ter mais, saber mais, viver ainda mais. Porque quando eu chego, repare, eu trabalho com idosos, e quando eu ouço um idoso dizer quem me dera morrer, que eu já não estou aqui a fazer nada, significa que foi alguém que não soube gerir o seu processo de envelhecimento, não soube gerir a sua própria vida e foi emancipando sentimentos que claro, estamos, se formos a ver no ciclo vital, é claro que ele está mais próximo da vertigem para a morte. Mas nós temos que pensar, os idosos de facto são uma biblioteca de conhecimento, os anciãos como eram vistos antigamente. E é uma reflexão sobre como é que eu quero levar a minha vida. Quando eu tiver 82 anos, como é que eu quero que a minha vida tenha... Como é que eu quero olhar para trás? Ver uma vida de conquistas porque tive um carro bom, porque tive uma casa boa, Tudo depende do que motiva as pessoas e das expectativas que elas próprias queriam para si próprias, não é? Agora, esta história não serve para condicionar a vida de ninguém. Não. Esta história é, no fundo, uma forma de levar as pessoas a pensar o que é que querem fazer de si próprias. Tão simples como isto. Este livro, quando eu enviei para... Eu estou a fazer edição de autor, porque uma edição por editora ficava bastante dispendiosa, mas quando ele foi categorizado em 5 categorias, o que torna um livro ainda mais rico. Ele foi categorizado em romance, primeiro porque fala de amor. Independentemente se é um amor de amigo ou se é um amor de casal, isso faz com que seja um romance. É um drama porque o final é inesperado. É o inesperado, mas é o esperado.
Ou seja, é aquele que faz com que as pessoas consigam perceber que é assim que eu posso aprender com aquela história. É o meu ponto de vista. Depois, é um livro de reflexão, um livro de crítica, claramente, e um livro de autoajuda. Com isto tudo acaba por nos autoajudar. É quase que eu chego ao final do dia, eu consigo ler numa lufada. Eu li este livro várias vezes e quase que redescubro naquilo que escrevi coisas novas diariamente. Porquê é que neste livro o Vento é o narrador e escolheu a figura de dois amigos para fazerem o caminho? O vento é no sentido um pouco místico, no sentido de que, de facto, o narrador da nossa história, o narrador de qualquer história de vida poderia ser o vento. O vento está presente, embora fraco ou forte, ele está sempre presente na nossa vida. É quase como um anjo da guarda que... Ele agora, nesta sala, está presente. Nós não o sentimos porque estamos protegidos por 4 paredes, mas ele está presente. É quase como alguém omnipresente. Eu poderia ter dito que o narrador era Deus. Mas repare, já estava a condicionar. Podia ser o tempo, não é? Podia ser o tempo, percebe? Mas o vento é uma maneira romântica, uma maneira, eu diria, audaz ou de transportar... E universalmente metafórica, porque exatamente, vai buscar a leveza, a força, sim. A intensidade, a calma, não é? Levar a maresia da questão. E podermos saborear quase como quem está à beira-mar e consegue saborear aquele momento. E a figura dos dois amigos? A figura dos dois amigos é a forma como nós... é a forma que eu encontrei de poder... mostrar que a vida é muito mais do que grandes conquistas físicas. A forma, e também mostrar e levar a mostrar às pessoas que o amor não é meramente um amor de casal. O amor carnal, o amor sexual. Exato. Não é? É um amor que é um amor de amigo, é um amor familiar, é um amor que constrói e que edifica de uma forma firme. E acho que essa é a grande... O prefácio do Bispo de Aveiro, Dom António Francisco dos Santos, foi importante para si? Foi. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Dom António Francisco. É um senhor, é um grande homem que acompanhou o meu percurso e a minha evolução pessoal. E a partir do momento em que eu lhe disse, Dom António, eu gostava mesmo que escrevesse o meu prefácio. A resposta dele foi imediata e foi dito, sim, eu faço. Eu faço, e ele fê-lo numa prontidão e numa emoção que me enriquece como pessoa. Perceber o valor que ele me dá e que ele me reconhece pelo trabalho que eu tenho vindo a desenvolver socialmente, claro, culturalmente e religiosamente falando. É um livro que é construído com base na prosa, mas que tem momentos de poesia e poesia musicada, não é? Sim. Porquê? Um simples facto. Nós muitas vezes... isto acontece comigo, e eu já falei com alguns amigos. Nós, muitas vezes, quando estamos a digerir um capítulo de um livro, procuramos, muitas vezes, parar e pensar sobre ele. Aquela pausa, aquele momento de respirar fundo. E muitas vezes eu dou por mim a pesquisar na internet uma música que se adequa àquele momento. Então aquilo que eu procurei fazer, juntamente com a Sara Rosa, que é a produtora musical da parte musical do projeto, foi dar a vários momentos do livro uma música. Que é para as pessoas poderem viver aquele momento e refletir e parar e respirar. É quase como, não, agora vou parar, vou respirar. Vou interiorizar sobre tudo o que eu já li. E depois vou progredir. Eddie, dia 21 vai ser a apresentação do livro, o que é que vai acontecer? Eu diria que vai ser uma noite cultural bastante interessante. Uma noite cultural no sentido em que vamos ter a atuação de diversos talentos, em que as pessoas podem mostrar aquilo que podem fazer para mudar o mundo, ou a forma como podem contribuir para melhorar esta nossa cultura social, que é diferente de uma sociedade cultural. É uma cultura social em que nós devemos nos entregar e viver de uma forma... sermos um pouco narradores de uma vida e não muito subordinados de uma história. E depois vamos ter, claro, a divulgação da história, o esmiuçar de tudo isto. E dizer uma coisa que eu considero importante, que este livro tem para mim um significado muito importante, porque começou a ser escrito, de facto, quando eu fui colocado entre a espada e a parede. Há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, quando me foi diagnosticado um problema de saúde e quando eu me vi confinado, de facto, entre uma almofada e uma cama de hospital, é uma situação que me imobilizou por momentos, em que me deixou
bem, eu agora não consigo ser tão proativo. O que é que eu posso fazer neste preciso momento para começar neste espaço onde eu não posso sair daqui? O que é que eu posso fazer? Então foi quando eu comecei a pegar no papel, a escrever as primeiras linhas, e a partir daí eu soube sempre qual era a história e fui ao longo das vidas que se foram cruzando comigo, das pessoas que se foram cruzando comigo, dos momentos em que eu fui chegando mais próximo do final do livro, eu fui constituindo esta história que para mim eu acho que é forte o suficiente para que Vagos possa se tornar uma vila muito melhor. Este livro é também a sua travessia no deserto? É, claramente. Mostra como aqueles 40 dias em que nós somos tentados, somos desafiados como é que eu vou fazer agora, o que é que eu vou fazer agora, e as vezes que eu tenho vontade de desistir, e as vezes que eu tenho vontade de preguiar, as vezes que eu tenho vontade de dizer um basta, e é quase como eu escrevo, eu paro, eu respiro e continuo. Eu uso esta expressão no livro uma ou duas vezes. É quase como eu parar, respirar fundo e rematar para golo. É a única hipótese que eu tenho a coerência do meu alvo, em que eu pego aquilo que eu quero e penso, se eu quero isto, tenho que ter convicção naquilo que vou fazer. E no fundo, basicamente, esta é a linha condutora da história. Edi Martins, muito obrigado e muito bom dia. Obrigado.